A aula está sendo gravada, pessoal. Hoje a aula é falar a respeito dos memoriais ou alegações finais escritas, tá? Eu vou dividir com vocês um quadrinho branco, uma lousa digital, e eu quero colocar um andamento de um processo para que a gente tente entender aonde que está, onde que estão os memoriais, né? Onde que eles se localizam nesse andamento processual, tá? Então, vamos lá. Se a gente pensasse aqui numa linha de processo, a gente teria o início do processo através do oferecimento da denúncia ou da queixa. Denúncia se o crime for de ação penal de iniciativa pública. Queixa-crime se a ação penal for de iniciativa privada. Oferecida a denúncia, oferecida a queixa-crime, o juiz fará uma análise, um juízo de admissibilidade da tua peça. O juiz vai proferir uma decisão de recebimento ou de rejeição da inicial acusatória. Se ele recebe, pessoal, verifica que está completo, que adimpliu todos os requisitos da lei, ele vai mandar citar o acusado, citação do acusado. Lembrar que a citação no processo penal é a citação pessoal feita por oficial de justiça, em que vai tornar concreto aqueles princípios da ampla defesa e do contraditório. Com a citação, eu aviso, eu instruo, eu informo, eu oficio aquela pessoa que tem um processo em que ele é réu, e aí conclamo ele a vir e se defender no processo. Por quê? A partir da citação realizada, pessoal, o acusado tem 10 dias para oferecer a sua resposta à acusação, que é a primeira manifestação do acusado no processo. Resposta à acusação. De posse dessa resposta à acusação, pessoal, que é obrigatória, o juiz vai verificar se não é caso de um julgamento antecipado do processo, se não é caso de um julgamento antecipado da lide, por quê? O juiz pode absolver sumariamente o acusado. Absolvição sumária. Se não for caso de absolvição sumária, pessoal, o juiz vai marcar uma audiência de instrução, debates e julgamento. Coloco as letras iniciais aqui, ó, audiência de instrução, debates e julgamento. Audiência de instrução processual é produção de provas. Instruir o processo é produzir provas de autoria e materialidade. Depois da instrução, galera, saneado o processo, encerrada a produção de provas, o juiz vai passar imediatamente em audiência para os debates orais. Sendo realizados os debates orais, pessoal, de imediato o juiz também vai proferir o julgamento, a sentença. Encerrando assim essa primeira fase processual. Só para lembrar, pessoal, recebimento ou rejeição da denúncia, a gente pode lembrar do artigo 395. Artigo 395. Citação, galera, 396. Resposta à acusação a gente pode fundamentar no 396 e 396A do Código de Processo Penal. Absolvição sumária no 397. Essa audiência de instrução e julgamento, pessoal, ela aparece para nós lá no artigo 400. Esse artigo 400, ele é interessante, ele cai na prova, porque, em especial, é questionado a vocês, pessoal, essa ordem de produção de provas. Então, é interessante vocês darem uma olhada nesse artigo 400 e decorarem, pessoal, essa ordem de instrução processual que aparece lá. Isso eu já vi em prova de magistratura, tá, pessoal? Vai falar lá que nessa audiência de instrução e julgamento, como vão ser feitas essa instrução, como vai ser feita essa instrução processual. Primeiro, galera, eu vou ouvir quem? O ofendido, a vítima. Então, a instrução se inicia com
a oitiva do ofendido, da vítima. Deixa eu puxar aqui para a gente ter essa informação. Ó. Como é que é feita essa instrução? Primeiro, oitiva da vítima. Depois, pessoal, testemunhas, mas as testemunhas de acusação. Depois de serem ouvidas as testemunhas de acusação, eu vou ouvir as testemunhas de defesa. Depois de serem ouvidas, pessoal, as testemunhas de defesa, eu vou pedir esclarecimentos aos peritos. Então, eu vou ouvir os peritos, pessoal. Esclarecimentos dos peritos. Depois de serem ouvidos, pessoal, os peritos, eu vou passar a realização de acariações. Confronto, se houver, galera, entre depoimento de vítima e testemunha, testemunha e testemunha, testemunha e vítima, tá? Depois de serem feitas, pessoal, as acariações, eu vou passar a realização do reconhecimento de coisas e pessoas. E por fim, galera, o que encerra a instrução, e aí eu quero que vocês coloquem aí em destaque, é o interrogatório do acusado. O que encerra, galera, a instrução processual, o que põe fim à instrução processual é o interrogatório do acusado. Lembrem disso. O artigo 400 deixa claro que o último ato da instrução processual é o interrogatório do acusado. Tá? Lembrem disso, pessoal, coloquem essa informação aí, consigam aí decorar essa ordem. Declarações do ofendido, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, peritos, acariações, reconhecimento de coisas e pessoas e, por último, o interrogatório do acusado. O interrogatório do acusado fecha, encerra a instrução processual. Tá? Imediatamente, pessoal, feita a instrução, encerrado ou saneado o processo, a gente vai passar aos debates orais. E aí observem lá, pessoal, o artigo 403 do Código de Processo Penal. Ele nos informa, galera, o artigo 403, que não ocorrendo as diligências ou estas sendo indeferidas, o juiz vai conceder às partes o prazo de 20 minutos, iniciando pela acusação e depois pela defesa, que pode serem prorrogados esses prazos por mais 10 minutos, para as suas derradeiras considerações, para as suas últimas considerações, tá? Então, lembrar aqui, pessoal, que os debates, a regra é que os debates sejam orais em audiência. Essa é a regra. Debates orais é a regra, conforme o artigo 403, caput. Tá? Só que dependendo de algumas situações, galera, em especial a complexidade do caso, complexidade da causa ou a multiplicidade dos acusados, o juiz poderá, e aqui é discricionário, né, galera? É óbvio, se não comprometer a ampla defesa e contraditório e tal, o juiz pode aí converter esses debates orais em memoriais escritos, tá? Então, o juiz pode aí, pessoal, realizar esta conversão. Então, a regra é termos os debates orais. A exceção é a produção dos memoriais escritos. Travou aqui. Deu uma travadinha aqui, pessoal, mas a gente retorna aqui da onde a gente parou. A ideia ou a regra, então, como a gente havia falado, ou como a gente estava falando, é termos os debates orais, de acordo com o artigo 403.
Esses debates orais, pessoal, podem ser convertidos em memoriais escritos ou alegações finais por memoriais escritos. Aonde que está essa previsão, galera? Essa previsão está lá no artigo 403, no parágrafo 3º. Artigo 403, parágrafo 3º do CPP. Lá que tem a previsão para a realização dos memoriais escritos. E aí, pessoal, fala lá o parágrafo 3º. O juiz poderá, de acordo com a complexidade da causa e a multiplicidade dos acusados, conceder à parte ou às partes o prazo de 5 dias sucessivos para a produção dos memoriais escritos, e esse prazo, é claro que ele inicia pela acusação, e depois o prazo é dado para a defesa. E sendo, pessoal, oferecidos os memoriais escritos, o juiz terá aí o prazo de 10 dias para prolatar a sentença em gabinete, tá? Então aí, pessoal, a gente tem a informação dessa exceção à regra, que é a produção dos memoriais escritos. Mais uma vez, diz o artigo 403, parágrafo 3º, o juiz poderá, considerando a complexidade da causa do processo e a multiplicidade de acusados, o número de acusados, considerar as partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá ele o prazo de 10 dias para proferir a sentença. A regra é termos debates orais. A exceção é a produção dos memoriais escritos, tá? E isso pode acontecer, galera, inclusive não só no rito ordinário, mas sim no rito sumário ou sumaríssimo, nos ritos especiais, tá? Por quê? Porque o artigo 394, parágrafo 5º, ele diz para nós, pessoal, que a gente pode utilizar o rito ordinário de forma subsidiária. Tá? Então, se a gente for olhar lá, pessoal, o artigo 394, o parágrafo 5º, ele vai dizer que existe essa possibilidade de utilizarmos, pessoal, o rito ordinário no caso de rito especial, sumário ou sumaríssimo. Então, pode acontecer lá no rito ordinário, que não tem previsão legal, do juiz entender possível e converter os debates orais em memoriais escritos. Pode acontecer, inclusive, no rito sumaríssimo, galera. Dependendo da situação, o juiz considera as partes aí a concessão da possibilidade dos memoriais escritos ao invés dos debates orais lá no GCRIM. Isso pode. O 394, parágrafo 5º diz lá, ó, aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário. Então, isso é possível, tá? Na sequência, então, já que a gente localizou onde estão esses debates orais, pessoal, que vão ser convertidos em memoriais escritos, e lembrar aqui, ó, que esses memoriais escritos, eles ficam, pessoal, posteriores à instrução processual. Então, ó, foi feita a instrução do processo, o processo foi instruído e não houve ainda julgamento. Então, a gente está nessa fase, galera, intermediária, em que há a possibilidade do oferecimento dos memoriais escritos. Estão vendo? Ó, foi feita a instrução e não ocorreu ainda o julgamento. Não foi feito ainda nenhum tipo de julgamento desse processo. Então, é nesse espaço, nesse meio tempo, em que a gente vai estar lá no nosso problema, e que vai aí ter a possibilidade do oferecimento de memoriais escritos, tá? Vou compartilhar com vocês, pessoal, um arquivo em que eu coloco um esqueminha do que a gente pode trazer como fundamento dessa peça, que são os memoriais escritos, tá? Então, deixa eu trazer aqui para vocês um arquivo, pessoal,
em que eu trago de forma bem descrita, minuciosa, quais são os temas que podem ser tratados na peça de hoje, na peça dos memoriais escritos. Só mais um segundo. Só mais um segundo, pessoal. Fiz uma reconexão aqui, porque estava travando, tá? Vamos aqui partilhar o arquivo. Pessoal que está à distância, tem algum material partilhado com vocês ou não? Não, tá. Ok, sem problema. Vamos escrever então, pessoal. Vamos lá. Galera, eu quero que vocês façam uma escadinha com 6 níveis aqui, para a gente trabalhar o que a gente vai poder discutir e tratar quando a gente elaborar os memoriais. Tá? Então, façam aí 6 planos, 6 degraus aí para a gente poder trabalhar as teses dos memoriais. A gente vai iniciar sempre aqui no degrau mais baixo, básico, pessoal, que são as preliminares. Tá? Depois a gente vai trabalhar as teses de mérito e depois tudo que for tese subsidiária. Tá? Então, a gente vai iniciar sempre com as matérias ou as teses preliminares. Depois a gente vai trabalhar, pessoal, as teses de mérito. E por fim, ou por último, galera, todas as teses aí subsidiárias. Como teses preliminares, pessoal, aqui no básico, mais na base, a gente vai trabalhar questões a respeito de nulidades processuais ou procedimentais,
Essas nulidades a gente encontra lá no 564, ou fundamenta como regra no 564 do Código de Processo Penal. Em especial, galera, essas nulidades elas são referentes a um procedimento rígido, a um processo perfeito. Quando a gente olha alguma mácula, algum prejuízo processual, algum rito processual que não foi obedecido, algum direito do acusado que não foi obedecido, a gente tem uma nulidade. E essa nulidade a gente trata como uma preliminar. Então, sempre dê uma olhada se todo o procedimento ele está de acordo com a lei. Se o processo fluiu, respeitou todos os direitos do acusado, tá? Além das preliminares de nulidades, pessoal, quero que vocês trabalhem também as exceções. As exceções têm previsão lá no 95 do Código de Processo Penal. Exceção de coisa julgada, exceção de litispendência, exceção de incompetência do juízo, exceção de suspeição do juízo. Então, as exceções também são interessantes para vocês tratarem como preliminares. Em especial, chamo bastante atenção nas exceções de incompetência do juízo. Tá? O juízo incompetente. E também, como preliminares, eu quero que vocês tratem e escrevam e analisem causas de extinção da punibilidade do agente. Tem previsão como regra lá no artigo 107 do Código Penal. Especial atenção, galera, às causas de extinção da punibilidade, que são prescrição e decadência. Essa você sempre tem que dar uma olhadinha, tá? Depois de vocês tratarem das preliminares, mais uma vez, preliminares referentes a nulidades, exceções e causas de extinção da punibilidade. Eu quero que vocês abordem, num segundo momento dos memoriais da peça de vocês, questões referentes a mérito. O que serão, pessoal, os temas que tu vai tratar a respeito de mérito? Tudo que levar à absolvição do acusado. Quando tu trata de absolvição, tu está tratando de mérito. Absolvição com fundamento ali no 386 do Código de Processo Penal. Lembrar que as teses absolutórias, galera, elas vão fazer referência, como regra, à questão probatória, a questão de provas de materialidade e autoria e também a questão da teoria do crime. Então, vai ser possível tu pedir absolvição quando o acusado não praticou o crime. E aqui, a interpretação de vocês do que é crime, o conceito de crime é um conceito jurídico. Na teoria finalista tripartida, crime é fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável ou culpabilidade. Quando tu observar que o acusado não praticou crime dentro dos elementos analisados da teoria do crime, tu vai pedir absolvição pelo artigo 386, inciso 3. Não praticou o crime. Tem que absolver. Agiu em legítima defesa, logo a conduta dele não é antijurídica, logo não praticou crime. Absolvição 386, inciso 3. O furto foi de algo insignificante. Ora, insignificância elimina a tipicidade material da conduta, elimina fato típico, não é crime, absolvição por 386, inciso 3. Tá? Então, tudo que tu for olhar no problema e tu observar que não está contemplada a teoria do crime ou o conceito de crime analítico, como os elementos que compõem o crime na teoria finalista tripartida, tu vai pedir absolvição. Só que além, pessoal, dos elementos que compõem o crime, eu quero que tu faça uma análise da questão probatória, das provas produzidas no processo. Por quê, pessoal? Tu vai ter provas referentes à autoria e materialidade delitiva. Então, as provas, elas são produzidas através de um binômio, né? Materialidade e autoria delitiva. Para que eu possa condenar alguém, eu preciso ter certeza de materialidade e certeza de autoria. Eu só vou ter uma sentença condenatória se eu tiver certeza de ambos os elementos. Certeza de que eu tenho materialidade e certeza de que ele é o autor.
E por quê, galera? Se eu tiver certeza negativa, não aconteceu o fato. Ou está provado que o fato não aconteceu. Ou não foi ele que praticou a ação penal. Não foi ele que praticou o crime. Ou está provado que não foi ele que praticou o crime. Eu tenho que absolver. A certeza negativa absolve. E também, pessoal, lembrar que nesse momento a dúvida também absolve. Porque a dúvida quanto à materialidade ou a dúvida quanto à autoria levam ao indúbio pro réu. Indúbio pro réu, eu tenho que absolver, artigo 386, inciso 7. Então, lembrar que as provas aqui são de fundamental importância, porque se eu não tenho elemento que comprove de forma cabal materialidade e autoria, eu tenho fundamento para pedir absolvição por insuficiência ou ausência de provas. Aqui nesse elemento, galera, a absolvição com base nas provas, eu preciso que vocês tenham especial atenção àquela teoria da prova ilícita. Previsão no artigo 157 do Código de Processo Penal. As provas ilícitas, as provas ilegítimas, elas não servem para condenar. Prova ilícita ou ilegítima, eu tenho que desentranhar ela do processo e inutilizar, jogar fora. Eu não posso usar ela para julgar. Se eu estou dizendo que aquela prova é ilícita, ela não serve para julgar. Se eu estou dizendo que ela não serve para julgar, eu não tenho prova para julgar. Se eu não tenho prova para julgar, eu tenho que absolver. Então, cuidem essa ideia, galera. Porque se eu tenho uma prova ilícita, por exemplo, que remete à autoria delitiva, ao dizer que essa prova é ilícita, eu tenho que desentranhar ela do processo, retirá-la do processo. Se eu não tenho prova, eu tenho que absolver. Sentença absolutória. Causa e efeito. Ao ser declarada aquela prova ilícita, ela não serve para condenar. Por quê? Porque ela não existe no processo. Se ela não existe no processo, eu tenho que absolver. Imaginemos uma prova ilícita obtida através de uma invasão domiciliar sem ordem judicial. Uma prova ilícita obtida de uma confissão mediante tortura. Ao tu analisar que essa prova é ilícita, tu tem que declarar ela ilícita. Se for declarada ilícita, por exemplo, uma confissão mediante tortura, eu não tenho provas de autoria. Porque aquela confissão não é lícita. Aquela confissão não serve para condenar. Se ela é a única prova que eu tenho no processo a respeito de autoria, ao desentranhar ela e inutilizar, eu não tenho prova de autoria. Eu tenho que absolver. Então, cuidem isso, tá? Teses subsidiárias, galera. Aqui, caso o juízo não entenda na questão preliminar ou de mérito, aí ele vai analisar as teses subsidiárias. Eu posso ter uma tese de desclassificação de conduta, que é, pessoal, entender que em caso de condenação, a conduta tem que ser desclassificada e, em caso de condenação, tem que ser admitida a condenação por um outro crime, de um outro artigo do Código Penal. Por exemplo, o que ele praticou não foi o roubo, o que ele praticou foi furto. Então, em caso do juiz condenar, condene por furto, que a pena é muito menor. O que ele praticou não foi estupro de vulnerável, eu peço a desclassificação por crime de estupro. Por quê? Porque em caso de condenação, eu quero que ele seja desclassificado a conduta para que, se ele for condenado, condene a um crime cuja pena é menor. Então, a desclassificação tu busca demonstrar ou mostrar para o juiz que, em caso de condenação, tem que ser desclassificada a conduta por um crime que tem uma pena menor. Ou tu também pode, pessoal, apresentar teses de desqualificação. Aqui a ideia de desqualificar a conduta é retirar a qualificadora. Retirando a qualificadora, tu vai conseguir direcionar a um crime caput, a um crime simples ou a um crime muitas vezes até privilegiado. Então a ideia de tu desqualificar é manter a conduta naquele tipo penal, mas retirar a qualificadora. Lembrem que a qualificadora sempre tem uma pena menor do que o tipo simples e que é prejudicial ao acusado. Homicídio qualificado.
eu demonstro que não houve a qualificadora e tento que, em caso de condenação, seja aplicado homicídio simples. Roubo qualificado. Eu tento demonstrar que não houve a qualificadora e que, em caso de condenação, seja condenado ao roubo simples. Por quê? O roubo simples, a pena é muito menor do que o roubo qualificado. Depois, galera, de tentar aí apresentar desqualificação ou desqualificação, eu quero que vocês deem uma olhada ou proponham nesse momento que está produzindo os memoriais a questão da dosimetria de pena. Lembrem, pessoal, dosar a pena, dosimetria de pena é calcular a pena. Aqui eu quero sempre que vocês tenham essa expressão em mente. Em caso de condenação, condenem a uma pena mínima. Porque essa expressão vai ter que aparecer para vocês em algum momento nesse ponto de discussão, de debate. Lembrar que a dosimetria de pena, pessoal, ela é feita com análise de 3 fases. Primeira fase são as circunstâncias judiciais do artigo 59. Tá? E lá nas circunstâncias judiciais, o que cai bastante, e eu preciso que vocês tenham atenção, é a questão dos maus antecedentes. Existe uma súmula, pessoal, súmula 444 do STJ, que vai falar que ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento não são maus antecedentes. Por quê? Essa súmula entende pela presunção de inocência. Olha o que diz a súmula. Não são considerados maus antecedentes ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento. Porque eu presumo, se não houve condenação definitiva, que ele é inocente. A presunção é de inocência, a presunção não é de culpabilidade. Então, não é porque ele está respondendo a 22 processos penais que ele tem maus antecedentes. Não é porque ele está sendo investigado em 58 inquéritos policiais que ele tem maus antecedentes. Tá? Bastante atenção. Na segunda fase, galera, tu vai analisar as agravantes e as atenuantes. Lembrar aqui, pessoal, que as agravantes e as atenuantes, elas estão lá presentes entre os artigos 61 e 66 do Código Penal. Agravantes que eu teria bastante atenção. Agravante, pessoal, da prática de crime contra a mulher grávida. Lembrar que eu tenho que ter conhecimento objetivo que essa mulher está grávida. Agravante da embriaguez pré-ordenada. Lembrar que eu tenho que, nesse caso, me embriagar para cometer o crime. Eu tenho que beber para ter coragem e cometer o crime. E, em especial, atenção é a agravante da reincidência. Essa cai bastante para vocês. A agravante da reincidência, ela tem previsão lá no artigo 63 do Código Penal. Considera-se reincidente aquele que, após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, comete novo crime. Lembrar, então, pessoal, que tu só é reincidente se, depois da condenação transitada em julgado, tu cometer novo crime. Se tu cometeu o crime antes de ser condenado definitivamente com trânsito em julgado, tu não é reincidente. Então, bastante atenção a essa reincidência que cai bastante. As atenuantes, pessoal. As atenuantes, artigo 65 do Código Penal. Especial atenção, galera, à atenuante da confissão. Confessou o acusado diante de autoridade policial ou do juiz de direito, tem benefício ele a atenuante da confissão. E também atenção, galera, aquela atenuante de ter praticado o crime quando o acusado era maior de 18 anos, porém menor do que 21 anos, que é aquela menoridade relativa, que também é uma atenuante que cai bastante. E a terceira e última fase para te propor a dosimetria de pena, galera, é tu analisar as causas de aumento
e diminuição de pena. Ora, se eu estou querendo que ele tenha, em caso de condenação, uma pena mínima, é óbvio que eu vou querer que ou não aumente, ou se aumentar, aumento mínimo. Já no caso da causa de diminuição, que é benéfica ao acusado, eu vou querer que diminua e diminua o máximo. Aqui, galera, causa de diminuição de pena que vocês têm que ter sempre em mente é a tentativa do crime tentado, tá? O que vocês vão analisar aqui e propor na dosimetria de pena nesse tópico dos memoriais? Vocês vão analisar e propor tudo que for bom, benéfico. Vocês vão demonstrar que tem que ser afastado, não aplicado tudo que for ruim e aplicar, computar, analisar tudo que for bom. A análise é essa, é sempre pensando no melhor para o acusado. Depois de vocês realizarem essa dosimetria de pena ou proporem a realização da dosimetria de pena mais benéfica, pessoal, eu quero que vocês analisem também qual o regime inicial de cumprimento de pena adequado. Regime de cumprimento de pena. Lembrar que, pessoal, que eu tenho aqui regime de reclusão e detenção. Regime de reclusão vai comportar a pena inicial em regime fechado, semiaberto e aberto. Porém, como regra, tu só vai entrar no regime fechado se a tua pena for maior do que 8 anos. Lembram disso, né? Mais do que 8 anos. Tu vai entrar em regime fechado, galera, se tua pena for maior do que 4 anos ou menor ou igual a 8. Vai ser aplicado para ti, galera, o regime aberto se for uma pena igual ou menor do que 4 anos. Lembrar, pessoal, lá do artigo 33, galera, que vai falar dessas lacunas, desses elementos para te aplicar o regime. Artigo 33. Vou colocar aqui, ó. Artigo 33 do Código Penal. Lembrar também que a reincidência sempre piora, sempre prejudica o regime. Se o cara pegou uma pena de 4 anos punido com reclusão e ele é reincidente, o juiz justifica para iniciar no regime fechado. A reincidência sempre ferra o cara. Ele pode ter pego uma pena de 6 anos de reclusão, por ele ser reincidente, o juiz determina que inicie no regime fechado. Só lembrar aqui, pessoal, crime punido com reclusão permite inicial fechado, semiaberto e aberto. Crime punido com detenção, galera, só prevê a possibilidade de iniciar no regime semiaberto ou no aberto. Em hipótese alguma, um detento, alguém punido por um crime de detenção, vai iniciar em fechado. Não pode. A lei não prevê essa possibilidade. Tá? Aqui, galera, acho interessante vocês lembrarem e darem uma olhada na súmula 440 do STJ. Também acho interessante vocês darem uma olhada na súmula 269 do STJ também. E também acho interessante porque cai bastante, galera, as súmulas 718 e 719 do STF. Nesse tópico, também acho interessante vocês lembrarem do princípio da individualização da pena. A pena tem que ser individualizada, a pena tem que ser pensada para o condenado. Tá? E tem uma súmula também que é interessante, súmula vinculante de número 26. É vinculante do STF, né? Que também aplica e cai bastante nesse elemento de tu identificar qual o regime de cumprimento de pena adequado para o acusado em caso de condenação.
E por fim, galera, o último tópico que eu quero que vocês transcrevam, incluam nos teus memoriais, é a possibilidade de tu aplicar ou não, eu chamo de medidas descarcerizantes, tá? Então, vou colocar aqui, descarcerizantes. Descarcerizantes. O que é isso, galera? O nosso sistema prevê que, mesmo em caso de condenação, o acusado, em algumas situações, terá a possibilidade de não cumprir nenhum dia de pena privativa de liberdade, porque ela pode ser convertida, ela pode ser substituída. Por quê? Por uma PRD, lembram as PRDs do artigo 44 do Código Penal? Pena restritiva de direito. Substitui uma pena privativa de liberdade desde que a pena seja inferior a 4 anos, igual ou inferior a 4 anos, o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça contra a vítima, o acusado não seja reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais do artigo 59 forem favoráveis ao acusado. O juiz pode substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Lembra as penas restritivas de direito? Limitação de final de semana, prestação pecuniária, aquela limitação, pessoal, de alguns direitos, aquelas atividades do artigo 46, pessoal, que é a prestação de serviços à comunidade. Então, lá, pessoal, tem algumas PRDs que devem e podem ser aplicadas ao condenado nessa substituição, tá? E também, galera, lembrar da possibilidade de tu aplicar a suspensão condicional da pena, sursi da pena. Aqui tem previsão lá no artigo 77 do Código Penal. A pena igual ou inferior a 2 anos, mesmo que o crime tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, poderá ser substituída ou suspendida por um período de prova de 2 a 4 anos, desde que... E aí tem as condições lá no artigo 77 do sursi. Sursi nada mais é do que suspensão. Suspensão condicional da pena. Isso é possível também, tá? Vai passar por um período de prova e se ele cumprir esse período de prova, ele não vai se sujeitar à pena privativa de liberdade. Nesse quadrinho, galera, tem resumido todas as teses que tu vai poder tratar nos teus memoriais. Então, teses preliminares, teses de mérito, teses subsidiárias, teses referentes à dosimetria de pena, ao regime de cumprimento de pena adequado e a medidas descarcerizantes. Eu quero que vocês decorem, que gravem esse quadrinho, pessoal, porque ele é extremamente importante e ele condensa, ele acaba aí acumulando muita informação. Então é importante vocês aí gravarem esse quadrinho para poder desenvolver excelentes memoriais, tá? Lembrar que eu sempre inicio com as teses preliminares e aí vou ascendendo aí o degrau a degrau, pessoal, conforme for a evolução da minha peça. Vou apagar para vocês esse quadro, pessoal, e colocar uma estrutura formal de memoriais. Então, vou apagar aqui e colocar para vocês aqui, pessoal, uma estrutura de uma peça de memoriais. Estrutura formal. Pessoal, endereçamento. Aqui lembrar que eu tenho um juízo prevento, um juiz que já está despachando, galera, no processo. Eu tenho um juiz por prevenção já. É o juiz que já recebeu a inicial acusatória, é o juiz que já mandou citar, é o juiz que já recebeu a resposta à acusação, é o juiz que já fez a instrução processual, identidade física do juiz. Esse é o juiz prevento. Como regra, a gente vai endereçar o quê? Ao juízo de direito, da vara criminal, da comarca, estado de. Como regra, é esse o endereçamento que a gente usa na maioria das nossas peças. Depois, pessoal, identificação da parte, nome do acusado, já qualificado,
Ele vem falar, é óbvio, por seu advogado. Vem a presença deste juízo apresentar memoriais escritos, o que faz com fundamento no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Depois, galera, dividam a peça de vocês em fatos. Depois dos fatos, se existirem as preliminares. Depois das preliminares, pessoal, do direito. E aí as questões de mérito e as questões subsidiárias e a identificação do regime da dosimetria de pena, identificação do regime inicial de cumprimento de pena e identificação, pessoal, da possibilidade de aplicação ou não das medidas descarcerizantes. Então, dentro do direito, você vai colocar aqueles vários outros tópicos que a gente viu no slide anterior. E, por fim, galera, do pedido, ou dos pedidos, né? Porque eu posso ter vários pedidos, né? Posso ter pedidos preliminares, pedidos de mérito, pedidos subsidiários. Tá? E local, data e a assinatura do advogado. Essa é uma estrutura, galera, de memoriais. E eu quero que vocês lembrem do quadrinho anterior para conseguirem aqui identificar quais são as preliminares. Lembram? Preliminares de nulidades, preliminares de exceções, preliminares de causas de extinção da punibilidade. Do direito, tudo que levar à absolvição com fundamento no artigo 386. Teses absolutórias fazem referência à teoria do crime, fato típico, antijurídico culpável e também a teoria das provas, materialidade e autoria. Depois, pessoal, teses subsidiárias, desclassificação e desqualificação. Ainda, galera, identificação da possibilidade da dosimetria de pena, ou propor a dosimetria de pena. Depois, identificação do regime inicial de cumprimento de pena e, por fim, da possibilidade ou não de aplicar alguma medida descarcerizante. Tá? Então, essa é uma estrutura formal dos memoriais.